no interior do Alabama, nos pés da Sandy Mountain, havia uma igreja diferente de qualquer outra no mundo. Não tinha nome vistoso, não tinha ar-condicionado, só tinha fé e serpentes. Essa história começa em 1909, há mais de 100 anos atrás, e termina, ou talvez nunca tenha terminado, numa noite de outono de 1991, quando uma mulher foi encontrada agonizando no chão de sua própria casa. Tudo começa com um homem chamado George Wendt Hensley, por volta de 1909. Este pregador pentecostal desceu de uma montanha no Tennessee, convicto de que Deus havia lhe revelado a verdade. A verdade estava escrita em Marcos, capítulo 16, versículo 18. Eles pegarão serpentes com as mãos, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará nenhum mal. Porão as almas sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Para Hensley, pegar uma cobra venenosa não era uma metáfora, era um mandamento de Deus, um teste de fé. E se você morresse, era porque sua fé não era suficientemente forte. Em 1955, aos 74 anos, George Hensley foi picado por uma cascavel de 1,5 metros durante um culto na Flórida. Recusou o tratamento médico, morreu no dia seguinte. O homem que havia sobrevivido a mais de 400 picadas ao longo da vida foi, ao final, vencido pela mesma fé que pregava. Glenn Summerford não era um homem de paz. Antes de encontrar a religião, era boxeador itinerante, com ficha criminal e temperamento explosivo. Mas na Sandy Mountain, ele encontrou sua vocação, ou assim dizia. Tornou-se pastor da Igreja de Jesus Cristo com sinais seguindo, instalada num posto de gasolina abandonado, Scottsboro, Alabama. Era seu palco, era seu reino, e as caixas de cobras eram sua coroa. Os registros judiciais contam uma história que os cultos não mostravam. Glenn havia sido preso por embriaguez, por desordem, por agressão. Antes da Bíblia havia o punho, antes do altar havia a delegacia. A conversão religiosa não apagou esse passado, ela o revestiu de autoridade. Na tradição das igrejas de cobras, o pastor não é apenas guia espiritual, ele é o exemplo vivo da fé. Cada vez que Glenn erguia uma cascavel diante da congregação sem ser picado, sua autoridade crescia. Os fiéis viam o Espírito Santo, Glenn via o poder. Darlene havia se casado com Glenn acreditando na transformação que a fé prometia. Ela o vira dominar as serpentes. Ela o vira pregar com uma intensidade que movia multidões. O que ela não podia mostrar à congregação eram os olhos roxos, as portas trancadas, o controle que ele exercia sobre cada aspecto de sua vida. Testemunhos colhidos após o crime descrevem um padrão: isolamento progressivo, ciúme patológico, explosões de violência que alternavam com períodos de devoção intensa. Glenn vivia dentro de duas narrativas simultâneas: o servo de Deus diante dos fiéis e o tirano dentro de casa. Para Darlene, sair não era simples. A congregação era sua comunidade, sua família e um mundo social. Denunciar o pastor era denunciar a própria fé de todos ao redor. E, em Sandy Mountain, nos anos 80, isso tinha um peso que vai além do que qualquer lei poderia medir. Um ex-congregante deu seu depoimento. Glenn tinha poder sobre aquelas cobras. A gente via Huntley Snakes, Cottonmouths. Ele pegava com as duas mãos e nada acontecia. Todos acreditávamos que o Espírito Santo estava sobre ele. Uma vizinha também deu seu depoimento. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas o que você faz? Era o pastor, era o marido, era a lei lá dentro. Mas em casa, o Espírito Santo parecia ausente. Darlene Summerford vivia sob o domínio de um homem ciumento, violento, consumido pela desconfiança. Naquela noite de outubro de 91, ela havia confessado uma infidelidade e Glenn decidiu que ela merecia morrer. O que aconteceu a seguir seria relatado em um tribunal americano e chocaria o mundo inteiro. Não pelo que foi feito, mas como foi feito. Glenn forçou a mão de Darlene dentro da caixa que continha as mesmas serpentes venenosas que ele usava nos cultos. Ela foi picada
2 vezes. Ele a deixou no chão e foi dormir. Foi a irmã de Darlene quem a encontrou horas depois e a levou correndo ao hospital. Os médicos administraram um antídoto. Por pouco, ela sobreviveu. Em 3 de março de 92, Glenn foi condenado por tentativa de homicídio. A sentença: 99 anos de prisão. O mundo assistia incrédulo um pastor condenado por tentar matar a própria esposa com as mesmas cobras que usava para provar sua fé. O jornalista Dennis Covington foi cobrir o julgamento para o New York Times. Ele entrou no tribunal como repórter cético. O que saiu dali era um homem diferente, tão fascinado pelo universo das igrejas de cobras que, meses depois, estaria ele mesmo no altar segurando uma cascavel. Seu livro, Salvation on Sand Mountain, publicado em 95, foi finalista do National Book Award. A história de Glenn havia deixado de ser um caso policial e se tornado um retrato de alma americana. Glenn completou 80 anos ainda atrás das grades. Em maio de 2025, foi negada sua liberdade condicional pela 3ª vez. Nos arquivos do tribunal, sua vida é um tríptico: boxeador violento, pastor de cobras, tentador e assassino. E ainda assim, dentro da prisão, um colega de cela lhe fez um presente incomum: uma Bíblia de madeira esculpida à mão. O caso Summerford poderia ter enterrado a prática. Não enterrou. Hoje, estima-se que mais de 125 igrejas em pelo menos 11 estados americanos ainda praticam o manuseio de serpentes, de West Virginia à Flórida, do Alabama a Ohio. De 1921 a 2006, pesquisadores documentaram pelo menos 90 mortes confirmadas por picadas durante cultos religiosos. Mas os fiéis não veem isso como fracasso, veem como um martírio. Jamie Coates era pastor de 3ª geração em Middlesboro, Kentucky, estrela de um reality show da National Geographic chamado Snake Salvation. Em 15 de fevereiro de 2014, durante um culto noturno, uma cascavel o picou na mão direita. Ele largou o animal e apanhou de novo, e continuou o culto. Jamie cruzou o salão, tinha a cascavel na mão, veio para o meu lado. Foi em fração de segundo. A cobra virou a cabeça e o picou na parte de trás da mão, disse um depoimento de uma pessoa que estava na igreja. Quando a ambulância chegou, a família recusou o tratamento. Era contra a fé de Jamie. 1 hora depois, os paramédicos voltaram. Jamie Coates estava morto e tinha apenas 42 anos. 3 dias depois do funeral, os fiéis retornaram à igreja e voltaram a manusear as cobras. O que leva um ser humano a colocar a mão numa caixa com cobras venenosas? O que leva outro a usar essa mesma caixa como uma arma de assassinato? E o que nos diz sobre nós que ficamos olhando fascinados, horrorizados, incapazes de desviar os olhos? Os estudiosos dizem que o movimento das igrejas de cobras não é sobre masoquismo religioso, é sobre o confronto com a morte. Cada vez que aquelas mãos se fecham em volta de uma cascavel, o fiel está dizendo: não tenho medo, minha fé é maior que o veneno, minha alma é imortal. Mas há também a história de Glenn e Darlene Summerford, uma história de poder, ciúme e violência, embrulhada em linguagem sagrada. Uma história em que a fé não foi escudo, foi usada como arma. Mac Wolford, outro pastor célebre, morreu em 2012 picado por uma cascavel amarela numa floresta de West Virginia. Seu pai também havia sido morto por cobras em 1983. A mesma família, a mesma fé e a mesma morte. A morte nessa caixa, isso pelo menos todos concordam. Glenn Summerford, 80 anos, teve sua liberdade condicional negada pela 3ª vez em maio de 2025. Cumpre 99 anos de prisão na Limestone Correctional Facility, Alabama. Darlene Summerford sobreviveu às picadas e ao casamento. Saiu do Alabama e reconstruiu sua vida. Jamie Coates foi substituído pelo filho Cody na liderança da congregação. A igreja ainda funciona em Middlesboro, Kentucky. O manuseio de cobras ainda é ilegal em quase todos os estados do sul do Iowa. Ainda é praticado em mais de 125 igrejas. Mas nem o caso Summerford
nem a morte de Coates, nem a de Wolford, nem a de Hensley, o próprio fundador da prática, conseguiram encerrar o movimento. A caixa continua sendo aberta. É uma prática que a gente tenta entender qual que é a lógica. Eles usam de pretexto de colocar a mão dentro da caixa e tirar uma cobra venenosa como se aquilo fosse um ato de fé. Mas eu acho muito controverso, porque eu acho que a fé pode ser mostrada de outros jeitos, de outras formas. Não tem necessidade de fazer isso. Além da pessoa estar colocando a vida dela em risco, está colocando a das outras também. E claro, a pessoa vai lá, pega uma cascavel na mão. Todo mundo sabe que o veneno dela é muito potente. Em questão de horas, se a pessoa não procurar ajuda, não resiste e morre ali mesmo. E daí a pessoa acaba, no caso o pastor, acaba usando como um pretexto para conquistar os fiéis, porque as pessoas que estão lá vendo isso, veem o pastor com uma cobra na mão, acham aquilo, nossa, é fé, é coragem, Deus está do lado dele, a cobra o picou e não aconteceu nada. Claro que vai ter vezes que pode ser que o veneno acabe não entrando na corrente sanguínea e tal, mas até quando? O próprio roteiro diz, né, quantas pessoas morreram ali, achando que estavam fazendo a coisa certa, e mais de 100 anos acontecendo isso e ninguém toma peito pra pegar e parar com isso, porque enquanto isso continuar misturando fé com esse tipo de masoquismo, as pessoas vão continuar achando aquilo incrível e vão achar que aquilo é Deus que está fazendo. Mas eu aposto que Deus não quer isso, né? Bom, falar sobre fé, sobre religião, é bem complicado, porque cada um tem a sua, e eu respeito. Mas quando envolve a segurança da pessoa e dos outros, aí eu acho que tem que colocar uma barreira, né? Tudo tem que ter um limite. Mas é isso aí. Se você caiu de paraquedas no canal, sugiro a deixar o like, se inscrever e comentar aqui embaixo sobre o roteiro, ou se você já sabia disso, se não sabia ainda, fala aqui embaixo o que você achou. E se você quer que eu investigue algo, ou quer que eu fale sobre alguma coisa relacionada a crimes, mistérios, investigação, pode deixar seu comentário aqui embaixo também, que vai ser um prazer fazer um vídeo. Então, muito obrigado por assistir e até mais, pessoal.